Olá, Bom dia, Dani. bom dia. João Lucas está por aí? Cadê o oi, oi? João, Licença. você ficou de me apresentar o populismo hoje. Vai querer apresentar agora? Cadê ele? Alô? Oi. A senhora falou comigo, foi que eu tinha saído aqui, eu voltei agora, eu ouvi sobre populismo aí, Foi. Tu aquela não ficou de apresentação. apresentar para mim o populismo, não foi? Foi, deixa eu pegar o caderno ali rapidinho. Pegue. Mais alguém vai querer apresentar hoje o populismo? O populismo Bom só dia, foi. Dani. Bom Tudo dia, meu bom? amor. Tudo. Acho que eu já Bianca. apresentei, não foi? Ó, apresentou Bianca, Luiz Felipe, Nicolas, Sara. E agora vai João Lucas. Ei, Dani, e eu? Henri, Eu Dani. quem? Eu, Henri, Henri. desculpa, Henrique. Henri. Desculpa, Henri. Pedro Henri foi. Ok. Ai, João Lucas, tudo de bom. Oi, Bora. oi. Deixa eu Fica à falar. vontade. Falo só sobre o populismo, falo sobre todos os outros. Todos eles, todos e mais todos. Tá bom. Populismo é um termo utilizado na política para explicar práticas associadas a governantes da América Latina durante boa parte do século XX. No Brasil, esse termo se refere ao período da nossa história, que se estendeu de 1930 a 1964. Relação casual do líder. Isso aqui é características do populismo. Relação casual do líder com o povo. Forte nacionalismo econômico. Discurso em defesa da união das massas. Liderança política. Baseada no carisma e no clientelismo. Frágil sistema partidário. Isso aí. Posso falar sobre os outros agora? Pode. Getúlio, Dutra. Getúlio Vargas. A centralização do poder político, características dele, né? A centralização do poder político e o consequente enfraquecimento das oligarquias regionais, especificamente a paulista. A modernização econômica, sobretudo após a crise de 1929, que exigiu uma aceleração política de substituição de importações. O enfraquecimento da insatisfação de São Paulo, que exigia uma Assembleia Constituinte, já que Vargas governava provisoriamente com o apoio do Exército e havia dissolvido o poder legislativo. Dutra, rompimento das relações com a União Soviética e alinhamento com os Estados Unidos da América. Criação da Escola Superior de Guerra voltada para a formação de oficiais militares. Criou o Plano SALT, focado nas áreas de saúde e alimentação, transporte e energia. Durante seu governo, foi criado o Estatuto do Petróleo. Durante seu governo, foi elaborada a Constituição de 1946. Isso daí foi Dutra. Uhum. JK. Campanha chamada 50 anos em 5. Sim. Ele pretendia desenvolver o Brasil em 5 anos de presidência. Em 5 anos de presidência. Obras que o governo levaria 50 anos para cumprir. Desenvolvimento, por exemplo, na modernização, com destaque para o setor automobilístico. Ele fez a abertura de mercados para produtos estrangeiros e o plano de metas, que consistia em transporte, energia, educação e alimentação. No governo dele foi constituído Brasília, a capital do atual Brasil. Jânio Quadros. Jânio governou por apenas 7 meses. Tomou medidas polêmicas de pouca importância, sofreu duras críticas e não conseguiu estabelecer relação harmônica com o Congresso Nacional. Jânio Quadros condecorou o líder revolucionário socialista Che Guevara. Aí, Dani, eu não botei muita coisa porque eu não sabia se era para botar muita coisa, sabe? Pensei que eu ia falar Fica à tudo, pensei que todo vontade. mundo ia falar tudo. Aí, Jango também, Jango. O governo de João Goulart foi marcado por tensões sociais, tanto
na esfera civil quanto na esfera militar. Foi um dos mais atribulados do Brasil e caracterizou-se pelas conspirações militares, pelo ajuste econômico, pela altíssima inflação, pelas inúmeras tentativas de implantação de reformas de base e pelas tendências a revoluções. Acabou. Nossa, muito bom. Obrigada. Mais alguém? Vou fechar com esses alunos, tá? Vou fechar com ele. Dani, e a tarefa da 291? 291, né? Deixa eu continuar e eu corrijo tudo. Você faz o seguinte, Nicolas, quando tiver faltando 20 minutos da segunda aula, aí a gente corrige. Deixa eu ver quais são as páginas aqui que a gente vai corrigir. Espera aí. Espera que eu anoto aqui no celular, peraí. Peraí, deixa eu ver aqui. As tarefas que a gente vai corrigir. Peraí, gente, que eu anoto aqui. Ah, tá aqui no meu caderno. Mais fácil. Nós temos a... Tá, não. Peraí. Erro dos bastidores. Nós temos 305 a 315, não é isso? Não, não. Isso aqui foi da prova. Deixa eu achar aqui. Peraí, que eu vou achar, minha gente. Tenham fé em Cristo. Deixa eu achar aqui. É tanta coisa aqui que eu anoto. Eu tenho um grupo, só eu mesmo. Foi a 291, não foi, Nicolas? Foi sim, a 291. Deixa eu só botar aqui, que a gente é uma página só. Então vamos corrigir ela, que é uma página só, só que a gente corrige. 291. Vou anotar de novo quem fez, viu? 291. Deixa eu abrir o livro aqui para vocês. Ainda tô com uma dor no meu estômago, que eu vou te contar. Eu acho que tanto tomar café, acho que tem um buraco. Se eu fizer um exame, não vai ter um estômago, não. Vai ter um buraco no lugar do estômago. Dani, a senhora toma muito café, faz mal. Deixa eu abrir aqui o livro. Página 291. Vou colocar. Eita, tá, eu botei com resposta. Ó, então vamos sem o meu livro. Em que consistiam as reformas de base propostas pelo presidente João Goulart? Vai dizendo, Nicolas, que eu vou tentando abrir aqui ele sem Eu do posso livro. falar o Pode. meu? Eu coloquei que a reforma agrária, reforma urbana, concessão do direito de voto aos analfabetos e as patentes subalternas das Forças Armadas. Coloquei isso. Quem mais botou? Mas é isso mesmo que o Nico falou. A reforma de base, tá? Direito ao voto aos analfabetos e a determinados setores das Forças Armadas, estatização das empresas, reforma agrária e reforma urbana. Achei, deixa eu botar aqui. E reforma urbana. Ok. Eu coloquei igual que tinha na página anterior. Que não é isso que a gente falou? É exatamente isso. Pronto. Vamos para o segundo. Vai, lê o segundo tu. Vai, João, vai ler o segundo. Deixa eu dar o zoom aqui. As reformas de base foram bem aceitas por toda a população brasileira. Explique. Vá. Falo.
As propostas de João Goulart desagradaram as elites brasileiras, principalmente banqueiros, grandes proprietários de terra e empresários. Vamos ver. Mas ela foram bem aceitas por todo mundo? Não. Não, não é isso mesmo. Ela foi isso mesmo, pela classe média. Não foi aceita pela elite nem pela classe média. Sim, isso mesmo. Eu posso... Terceiro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma Felipe coisa. tá por Posso aí? falar? Pode. Sou eu, Henri. Vai, Henri. Explica a diferença entre os regimes parlamentarista e presidencialista. Bora. Parlamentarismo e presidencialismo são dois sistemas de governo que existem na maioria dos governos democráticos da atualidade. O objetivo é o mesmo: garantir a governabilidade e a segurança dos estados e dos cidadãos. A principal diferença entre os dois sistemas de governo é o modo como é escolhido o chefe do poder executivo. Também suas funções como chefe de estado e do governo são concentradas em uma só pessoa ou divididas em duas. No Isso. presidencialismo, o chefe do poder executivo é o presidente, qual é eleito pelo povo por meio do voto direto ou indireto. No parlamentarismo, o chefe do poder executivo é o primeiro-ministro, que é escolhido pelos membros do poder legislativo federal. No entanto, quem elege o parlamento são os cidadãos. Isso, perfeito. Mas tudo tá certíssimo. Deixa eu só colocar bem simples. No presidencialismo, quem exerce o chefe do executivo, como o Henri falou, é o presidente e ele tem mais autonomia. Quando é o parlamentarismo, o chefe do executivo, ele precisa governar de acordo com o que é aceito pelo parlamento. Então, ele não tem muita autonomia. Não é que ele não tem muito, ele não tem tanta autonomia como no presidencialismo. Ok. Esse quarto, alguém fez a pesquisa? Falando sobre a reforma agrária? Eu não fiz não, Dani. Eu esqueci de fazer. Não. Eu sei que vocês não fazem. Pesquisa vocês não fazem. Eu tô ligado em vocês. Ok, então vamos para o nosso assunto de hoje. E aí a gente... Não vou passar logo agora a tarefa de casa, não. No final eu passo. Vocês têm que me lembrar de eu passar esse meu PDF, meu slide para PDF, para eu mandar para vocês, tá? Esquece não. Beleza. Vamos lá, deixa eu botar aqui para a gente falar, porque o livro de vocês trabalha tudo, eu estou trabalhando presidente por presidente, para ficar mais fácil. Deixa eu abrir meu slide aqui. Aí, eu acredito que fica mais fácil de estudar quando você estuda dividido por presidente. Eu acho, né? Deixa eu botar aqui. Eu parei no AI-5, a gente falou sobre os castigos, não foi isso? Ele parou... A senhora falou sobre as torturas. As torturas, Foi exatamente. no pau de arara, se não me engano, não foi? Botou aquele vídeo lá da mulher chorando. Isso, que eu nem Sim. passei todo para não chocar muito, né? Porque eu tenho muitos piores. Era uma criança que ela tava falando sobre, né? Não, ela tava falando sobre uma vizinha. Vizinha, porque era da filha que ela tava falando. Eu também, porque ela falou lá que passou a mão no cabelo dela, não sei o que, mó dramático. Não é? Nossa, você não acha que aqui não é motivo de um drama, não? Eu tenho um pedacinho aqui. É motivo pra ficar triste, né? Mas eu Nossa, pensava que era Jesus, sobre meu a pai filha. amado. Pois eu choro Tá, milhões de vizinha. vezes. Sei lá. Milhões de vezes. Tem um documentário muito bom, que eu vou botar só um pedacinho aqui pra vocês. Eu não vou colocar ele todo, obviamente que não. Que é eles estão em outro país, eu acho que no Uruguai ou no Paraguai, enfim. Que é falando sobre... Deixa eu ver, achar aqui. Assim. Que é... Peraí. Deixa eu botar só um pedacinho, tá? Não vou botar todo também não, porque eu quero falar hoje sobre o milagre econômico e aí não dá tempo de... Se passar a vídeo, não vai dar tempo de a gente ver tudo. Tinha a porta aquela de entrada e ia o túnel, que era a garagem, mas não era a garagem. Ele passava por baixo da casa e saía lá no quintal, mas tinha uma porta que dava acesso à casa. E o que acontecia lá dentro? Gritos, música, urros,
coisa e a parede cheia de sangue. Este imóvel, no número 600 da Rua Santo Antônio, região central de Porto Alegre, abrigou o primeiro centro clandestino de tortura usado pela repressão após o golpe militar. Esta estrutura absolutamente clandestina, porque nunca constou no organograma do aparelho repressivo no Rio Grande do Sul, quer seja federal ou estadual, foi algo pioneiro na América do Sul. Os abusos e violências praticados por agentes do Estado no casarão conhecido como Dopinha deram início a uma longa década de torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados de opositores do regime em aparatos clandestinos da ditadura. O casarão da Rua Santo Antônio só saiu da clandestinidade quando o corpo do sargento do Exército, Manuel Raimundo Soares, foi encontrado boiando, com as mãos amarradas às costas, nas águas do rio Guaíba. Era 24 de agosto de 1966. Foram 5 meses de torturas. Foi um dos primeiros casos de tortura e morte pelos órgãos de repressão sobre o qual se teve notícia na época. E resolveu fazer um panfleto, né? Fez um carimbo, né? De miolo de pão, num folha de jornal usado. Ele escreveu: abaixo a ditadura militar, abaixo o ditador Castelo. E a proposta dele era encontrar com esse companheiro, que ele achava que era de confiança, chamado Edu, e marcou um encontro de frente ao auditório Araújo Viana, né, para ajudar ele a panfletar. Era um agente infiltrado, que trabalhava para a polícia, né, e ele, quando chegou lá, encontrou a PM. Né? Prenderam ele. E aí começou a tortura. Carlos Heitor Azevedo era um jovem de esquerda que não militava em organizações políticas e foi parar no Dopinha muito antes do sargento Soares. Tinha 26 anos ao ser preso e torturado. A minha prisão foi depois que eu larguei os panfletos em todos os quartéis de Porto Alegre. No outro dia foi lá um capitão e 2 soldados. Se é aqui que mora o seu Carlito, minha mãe, um minutinho, o senhor está preso. E aí me levaram. Como eles chegaram até o senhor? Porque eu não tapei a placa do carro. Chegaram até, pela placa chegaram até. Burro, né? Porque eu podia ter fechado, mas eu estava tão entusiasmado. Do Rio Grande do Sul ao Pará, os cárceres clandestinos foram o último endereço de centenas de desaparecidos políticos. Casas, sítios, fazendas e repartições públicas com fachadas insuspeitas, usados pela ditadura para as piores violências e que só agora saem das sombras. O Dopinha foi desativado em 1966 devido à ampla publicidade da morte do sargento Soares, mas o modelo seria retomado pelo regime militar após o AI-5 e o início da luta armada pela oposição. Em agosto de 1970, o Senimar resgatou o modelo testado no Dopinha em um cárcere clandestino em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Naquele tempo não tinha o túnel Lagoa Barra, provavelmente o carro que me levou veio pela estrada da Gávea, tá certo? Hoje tem o túnel Lagoa Barra e logo se sai desse túnel na direção da Barra, se olha à direita, em São Conrado, do lado esquerdo está o Fashion Mall, do lado direito ficava essa casa. Uma hora que eu saí... Para de compartilhar. Dani. Tá mutado. Tá mutado, essa hora parou de compartilhar. Eu disse que ia parar um pouquinho e depois eu posso botar o link aqui de um do YouTube que ele é grande. Ele fala sobre os brasileiros que fugiram, né?
e se exilaram em um país aqui da América do Sul, eu não me recordo qual. Aí começa contando um advogado que ele defendia os presos políticos e por isso ele foi perseguido e precisou ser exilado. Então, tem vários documentários... Eita, eu fechei, foi? Não. Que vocês podem procurar, que vale a pena vocês darem uma visãozinha sobre o que foi a ditadura militar e, como eu disse a vocês, sobre os instrumentos que eram utilizados durante a ditadura militar, como o pau de arara, o choque elétrico, né, quando eles eram colocados em locais com temperatura extremamente baixa, afogamento, até mesmo uso de animais selvagens. Então, tudo isso você encontra. Isso não é história da carochinha, isso tem relatos, pessoas sobreviventes, como eu contei para vocês a história daquela criança de 1 ano e 6 meses que foi torturada. Então, essa história de dizer que só torturava pessoas que eram subversivas, tem nada a ver, realmente aconteceu. Então, vocês podem encontrar vários desses relatos do período triste e sombrio da ditadura militar. Nesse mesmo período... Oi. Com licença, Dani. Como assim eles torturaram uma criança de 1 ano e 6 meses? Eu não contei para vocês, até coloquei aqui, ó. Carlos Alexandre Azevedo. Ele tinha 1 ano e 6 meses quando ele foi torturado na frente dos pais deles, né? Porque queriam informação do pai dos pais, e aí ele acabou... Esse daí foi aquele que a senhora falou que teve problemas psicológicos e no futuro se suicidou? Isso mesmo. Ele atentou contra a sua própria vida agora em 2013. De crescer. Não. Também essa segunda aí, Inês Etienne, também teve problemas psicológicos, tudo devido à ditadura militar, né? Assim, os filhos da ditadura e o preço que pagaram... Depois o pessoal que fez isso, eles foram punidos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A grande maioria, não. A grande maioria não. Tem alguns, por exemplo, como eu vou falar o caso de Exorgov, que só agora, há poucos anos, que saiu a certidão o atestado de óbito dele como um assassinato, porque até então ele era colocado como suicídio. E todo mundo sabia que ele não tinha atentado contra a própria vida. Então a ditadura foi um episódio muito sombrio da história do Brasil. Muito sombrio. E o que eu preciso falar, que eu não tenho aqui nenhuma função de corrente política, ideológica, nada disso. É só porque, às vezes, a gente está vivendo um período que as pessoas ovacionam a ditadura e não sabem, nem sequer pesquisam o que foi a ditadura militar. E procurar relatos de sobreviventes, contar, ver o outro lado da história, ver que muitas fácil vezes... deduzir, né? Mas viver é difícil. Por isso que a gente viu, né? Vários protestos aí, o povo com as faixas, né? Eles acham que é tipo uma ordem, né? O povo não tem noção que foi um regime militar. Né? Eu falei pouco aqui, eu falei um pouco sobre o rádio, eu falei um pouco sobre a televisão, eu falei um pouco, porque as imagens são muito chocantes. Você veja que o vídeo, eu passei o vídeo. Aquela parte quando ela fala que, quando tira aqui, que ela estava assim, essa parte da cabeça, eu pulei logo. Porque é muito chocante. E aí, isso aqui não é uma fração de 1% do que foi a ditadura militar. Sim, paradoxalmente, no mesmo período que a repressão, né, devido ao AI-5, estava institucionalizada, né, existia órgãos, como eu já falei, o DOI, o COD, por exemplo, o DOPS, que foi órgão institucionalizado para legalizar a repressão. Nesse mesmo período, paradoxalmente, o Brasil vivia o famoso, que é o que todo mundo se respalda muito para falar sobre o milagre econômico brasileiro, que ocorreu de 1963 a 1973 aqui no Brasil. Então, o que foi o milagre econômico? Esse milagre econômico foi, obviamente, o crescimento de diversos setores aqui no Brasil. Incentivo à indústria, benefício fiscal, então, e diminuição da inflação. Então, isso leva muitas vezes àquela crença de que a ditadura era boa porque trouxe crescimento econômico, mas a gente vai ver a custo de quê? Não estou falando só do sofrimento, da repressão e da censura, não. Estou falando da própria economia mesmo. Então, o que é que aconteceu? No período do milagre econômico, a gente já sabe o outro lado, né? Que os movimentos sindicais, os movimentos estudantis, estava tudo proibido, o AI-5 estava reinando absoluto. Nesse mesmo período, começou uma política de industrialização, de incentivo à industrialização nacional. Esse barulho que vocês estão ouvindo é meu filho gritando lá pela sala, vocês relevem. Deixa Dá para escutar não, Dani? Dá não, porque eu estou aqui quase endoidando.
13% a economia do Brasil subiu nesse período. O setor da construção civil, que a gente sabe que até hoje é o setor que mais emprega pessoas no Brasil, teve um aumento de 15%. Houve um aumento do crédito, principalmente para o setor agrícola, que foi muito importante, né? Por quê? O incentivo no setor agrícola faz com que tenha mais produção, e se tem mais produção, automaticamente barateia o custo de quê? Do alimento, que é o que satisfaz boa parte do brasileiro. E, consequentemente, isso diminuiu a inflação que existia aqui no Brasil. Também teve, olha, a gente já está vendo, olha, o aumento da economia, né? A diminuição da inflação, o investimento das indústrias nacionais, também o investimento na questão agrícola para baratear o preço dos alimentos. Também teve verba destinada para a construção civil, que ainda é o setor que mais abriga brasileiro, teve um aumento de 15%, ou seja, diminuiu o desemprego no Brasil. Teve políticas de facilitação de moradia. Oba, olha que quanta coisa boa, né? Será que isso dura para sempre? Será? A que custo isso aconteceu? Também foi o período que teve uma grande infraestrutura no Brasil, né, que a gente chama das obras faraônicas, como a construção da Transamazônica, da ponte Rio-Niterói. Quem foi no Rio de Janeiro já passou, com certeza foi ao centro, viu a ponte Rio-Niterói e viu que é uma obra faraônica, uma obra gigantesca. 15% do período do aumento do trabalho foi devido a essas obras de infraestrutura. Então, o crescimento econômico do Brasil cresceu muito. O PIB brasileiro aumentou e automaticamente diminuiu a inflação. Então, a gente está vendo o que aqui? Prosperidade. Mas essa prosperidade foi para todos? Não. Embora tenha o aumento da economia, foi um período que teve uma grande concentração de renda no Brasil. A exploração da mão de obra barata e, obviamente, gerou emprego, mas esse emprego e esse aumento da renda do Brasil foi distribuída essa fatia para todo mundo? Não. Os caras estavam empregados, mas a grande fatia do bolo financeiro ficava com a elite. Ou seja, foi um período de grande disparidade econômica, com grande concentração de renda no Brasil. O PIB do Brasil aumentou mais de 10%. Se eu não me engano, foi 11% o PIB do Brasil. A soma de todas as riquezas, isso é muito. Ou seja, a gente viu um grande crescimento no Brasil. Criação do Banco Central, criação de um programa habitacional, como eu já disse para vocês, sistema financeiro habitacional. Gente, deixa eu ver se eu estou botando isso no slide certo. Tá. Também teve que era um Banco Nacional de Habitação, também teve a criação da Caixa Econômica Federal, que agora, em período de pandemia, está fazendo um papel fundamental em relação às pessoas que precisam de auxílio. Eu tinha dito para vocês que tinha acabado a estabilidade, né? Durante 10 anos que você trabalhava numa empresa, você virava estável. E foi criado o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é como se fosse aquela poupança, né? Em que o trabalhador, todo mês, ele paga, né, um valor, e esse valor fica por caso dele ficar desempregado ou ele poder comprar a casa própria. E boa parte dos recursos destinados à habitação no Brasil vieram do FGTS, como hoje, né? Boa parte das pessoas que vão comprar lá pelo Minha Casa Minha Vida dão entrada com o FGTS, que é justamente esse valor que é arrecadado mensalmente no trabalhador, como se ele fizesse uma poupança. Nesse período do milagre econômico, foi construído mais de 274 estatais, essas empresas para o Estado, né? Assim como a Telebrás e a Embratel, que vocês não lembram, mas com certeza os pais de vocês se lembram da importância da Embratel na área de telefonia, né? Deixa eu ver uma coisa para falar para vocês. Pronto, aí a gente está vendo tudo que é de bom, né? Todos os crescimentos, obra de grande porte, crescimento agrícola, criação de grandes rodovias no Brasil, como a Transamazônica. Ok, a gente está vendo tudo isso. Mas da onde veio essa grana? Da onde veio essa grana para investir tanto em infraestrutura? Meu velho, isso veio de empréstimos internacionais e a gente sabe que isso não dá certo. A gente sabe isso desde a época do Brasil Império, lá no começo, né? O Brasil pegou dinheiro emprestado lá com a Inglaterra para pagar a Portugal para reconhecer a independência. JK também afunda o Brasil com empréstimos internacionais. Então, a dívida externa do Brasil aumentou muito. Então, é muito fácil trazer um desenvolvimento em infraestrutura, porque se constrói uma rodovia, se constrói... Olha, meu filho lá berrando, que ótimo.
O que acontece? Gera emprego, gera renda, aquece a economia. Ok, mas isso está sendo feito com dinheiro externo. E uma hora esse dinheiro tinha que ser pago. Então foi isso que aconteceu. A gente criou, no período do milagre econômico aqui, obras faraônicas, grandes estatais, grandes rodovias, grandes empresas, indústrias foram criadas aqui no Brasil. Aqui no Brasil tivemos a construção de usinas hidrelétricas, mas tudo isso veio com mercado, dinheiro internacional, ou seja, afundou o Brasil na famosa dívida externa. Esse financiamento internacional que veio para alavancar novos projetos, automaticamente acabou lá na frente levando o Brasil a uma crise. Então, o que acontece? O que a gente tem que ver aqui? Que, embora houve um crescimento econômico, e a gente não é doido, a gente está vendo que houve um crescimento econômico, né? Mas a maioria desses recursos veio por capital internacional. Né? Criou-se indústria de bem de consumo, meu avô falava que nessa época conseguiu comprar isso, conseguiu aquilo, agricultura, facilitação de crédito para automóvel, para habitação, quanta coisa boa, mas isso sobre capital internacional. Então, automaticamente, o Brasil acabou aumentando a sua dívida externa, né? Cada vez mais. O dono de capital, ele era o beneficiado, porque nessas obras de infraestrutura, o Brasil automaticamente estava crescendo, tá? E isso foi feito, claro, que com capital internacional, e para atrair os empresários aqui para o Brasil, o que foi que o governo fez? Achatou o salário dos trabalhadores, e o povo podia se rebelar? Claro que não, o sindicato estava proibido, manifestação dos trabalhadores não estavam proibidos, então a gente favoreceu quem? Favoreceu os empresários, por isso que eu disse a vocês que foi um período de grande desigualdade no Brasil, né? As desigualdades se multiplicaram. Se você falar sobre o lado positivo, olha, tem muita coisa, né? Moradia, agricultura, construção de grandes rodovias, projetos de habitação, o PIB do Brasil aumentou 11%, ok, criação da Caixa Econômica Federal, do Banco Central, olha quanta construção, quantas obras públicas, quanta infraestrutura dentro de um país até então subdesenvolvido, ou seja, em desenvolvimento, mas acontece que isso não foi para todo mundo, por isso que ficou muito conhecida uma frase do ministro acho que era da Fazenda, enfim, o ministro da Fazenda, Delfim, não me lembro o nome dele, Delfim Neto, acho que era isso, que ele dizia assim, o bolo tem que estar cheio para depois ele ser fatiado, sendo que esse bolo não foi fatiado, só a cobrança desse bolo, esse bolo ficou concentrado na mão de uma minoria. Então a gente sabe que apesar desses benefícios, dessa ilusão desse milagre econômico, né, automaticamente o Brasil acabou se afundando em crise, né? Uma das principais consequências do milagre econômico foi que se concentrou a renda, quem era rico ficou mais rico, o salário do trabalhador ficou achatado, não podia ter nenhuma paralisação, não podia ter greve, movimentação, porque a gente estava na época do AI-5, não tinha condição. Então, os mais ricos que na época, preste atenção nisso, na época do milagre econômico, as pessoas mais ricas do Brasil só eram, em termos de porcentagem, 1% da população. E esse 1% tinha quase 40%, ou seja, quase a metade de toda a riqueza do Brasil. Então, esse bolo nunca foi fatiado. Então, quando o povo falar para vocês sobre a história do milagre econômico da ditadura, lembra disso. Concentração de renda, achatamento do salário do trabalhador, nenhum direito à movimentação operária. Então, essa ideia de que o bolo crescer para que fosse dividido, nunca foi. O trabalhador sempre pagou. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Não. Então vamos lá, aqui, ó. Milagre econômico. Pronto, olha aqui, Delfim Neto. Isso mesmo. O bolo precisa estar cheio para depois ser fatiado. Esse bolo nunca foi fatiado. Crescimento de 10%, na verdade, do PIB foi 11%. Vou até corrigir aqui, viu? O PIB cresceu 11% na época da ditadura militar. Facilidade de crédito, como eu disse a vocês, de bens duráveis, como habitação, como carro. Arroxo salarial, achatou o salário do trabalhador. E por que achatou? Para chamar as indústrias internacionais aqui, ó, para vir para cá. E podia, então vamos fazer greve. Posso? Pode não.
Investimento externo que favorecia o governo, e o Brasil fez o quê? Grandes empréstimos, aumentando a crise, a dívida externa brasileira. Aí aqui, eu adoro esse negocinho. Adoro esse negocinho. O milagre que não era santo. Pontos principais do milagre econômico. Grande crescimento da economia, que massa. Inflação moderada, muito show. Modernização da indústria de base, bens de consumo durável, telecomunicações, lembra que eu falei da Embratel, da produção de energia, construção de hidrelétricas aqui no Brasil, inclusive da usina nuclear, ampliação e criação de empresas estatais de mineração, petróleo, petroquímica, investimentos estrangeiros, arrocho salarial, concentração de rica, 1% dos ricos tinha 40% da soma das riquezas do Brasil. Olha que desproporcional. E aquele todos os outros 60% ficava para os 99% da população, e com certeza a gente estaria inserido nesse arroxo aí. Obras estatais faraônicas, gigantescas e caras, e o aumento da dívida externa. Pronto. Isso aqui foi um milagre econômico, e ainda tem ninguém que não estudou, gente que não estudou, diz assim, cada ditadura era muito massa, ó. Só batia, só apanhava quem era contra o regime. E a economia, meu velho, a economia, ora, crescia demais, era emprego. Olha o que custa. Claro que automaticamente depois a gente tinha que pagar isso aí. Então, após esse desenvolvimento, a gente vai ter como consequência aquele reflexo da inflação que até estava em queda, a desigualdade social e o aumento da dívida externa. Tudo isso foi reflexo desse famoso milagre econômico que algumas pessoas que desconhecem amam falar da ditadura. Então, ao final desse milagre econômico, o Brasil, em 4 anos, quadruplicou a dívida externa. Em 4 anos, a dívida externa do Brasil ficou 4 vezes maior. Então, é muito fácil falar do milagre econômico. O povo comprou casa, o povo comprou carro, professora. Na época da ditadura, o povo comprou casa, carro, o povo começou a ter poder de compra. A dívida do Brasil, em 4 anos, quadruplicou. Tá? Com a crise do petróleo, que assolou o mundo, e vocês vão estudar isso depois em geografia, a inflação do Brasil subiu 100% ao ano. Eu falei 100% ao ano. E o desemprego aumentou 272% no período pós-ditadura. Né? Então, o que a gente pode perceber? Que esse milagre econômico de santo não tinha nada, porque depois a gente pagou um altíssimo preço devido a essa maquiagem econômica de que o Brasil estava crescendo em abundância graças ao governo dos militares. Deixa eu olhar aqui, pronto, aí aqui, ó. Eles gastam, nós pagamos. Né? A desvalorização salarial e o aumento da dívida externa, como eu disse a vocês, que a gente aumentou 4 vezes mais em apenas 4 anos. Alguma dúvida, minha gente? Vocês estão calados? Não, sem dúvida. Não, Né? sem dúvida não. A concentração de renda aqui, ó, as grandes obras faraônicas. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui na... O Moraes respondeu agora, ou ele já tinha respondido, eu não tinha visto. Nenhuma. Aqui, ó, as grandes obras faraônicas do período da ditadura, ó. A Transamazônica, essa ponte aqui, Rio-Niterói, Porto Colombo Salles, hidrelétricas. Então, olha quantas construções. Isso gerava renda, gerava emprego automaticamente. 15% da população trabalha em obras, no construção civil. Mas é isso aqui, ó. Ai, cadê? O aumento da dívida externa. Isso aqui, ó, a concentração de renda no Brasil. Então, de milagre, isso daí não tinha absolutamente nada. Deu meu tempo, não foi, Felipe? Já. Pronto, quando eu voltar, eu vou falar de Geisel, de Geisel eu já entro Figueiredo, de Figueiredo a gente encerra a ditadura militar. Eu vou transformar esse PowerPoint em PDF, porque o livro de vocês trabalha junto e eu trabalhei presidente por presidente para ficar mais fácil você se ligar quando aconteceu os atos institucionais e o que aconteceu no governo de cada presidente do que de estudar o bolo todo, tá? Depois a gente volta de 9h20, vou limpar minha casa. Beleza. Tchau, Dani. Tchau. Até. Tchau, tchau.